Irmãos e irmãs, no domingo, dia do Senhor, sempre temos a oportunidade deste encontro pessoal. Quem sabe por tantos motivos você não pode estar com a comunidade, lá na sua vila, no seu bairro, lá perto da sua casa, por causa de trabalho, doença, que não cabe aqui agora fazer juízos, mas você pode, aí na sua própria casa, onde você estiver, abrir os ouvidos, abrir o coração, estar em sintonia com a palavra de Jesus hoje, domingo, que é o seu dia, o dia que ele fez para nós. Mais uma vez com o evangelista Marcos, no capítulo 8, versículos 27 a 35. Naquele tempo, partiu Jesus com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na liturgia de hoje, no Evangelho principalmente, os critérios para seguir Jesus. O que é importante? O que é que caracteriza aqueles que seguem Jesus? Saber quem ele é não basta. É preciso compromisso com ele, compromisso com o seu projeto, o reino de Deus. E tudo que a igreja faz, em todas as suas pastorais, todos os seus movimentos, grupos, no mundo inteiro, todo o seu agir deve tornar visível, próximo, acolhido, vivido, o reino que é de Deus, que é o reino da vida. O Evangelho de Marcos nos leva ainda à compreensão de que ser cristão implica cada dia numa decisão dada a favor de Jesus e com ele fazer o caminho. Os cristãos, desde o começo, são aqueles que são do caminho, e o caminho é ele, o caminho é Jesus. Toda a primeira parte do Evangelho de Marcos, até o capítulo 8, tem como finalidade a apresentação de Jesus, com o seu conhecimento, não é? Com a afirmação dele como Messias, que vai culminar na declaração de Pedro, lá no versículo 29 deste capítulo 8. A segunda parte do Evangelho apresenta o caminho para Jerusalém, onde Jesus se defrontará com os poderes político, econômico, religioso, ideológico que se encontram no templo. São desafios que sempre vão se pôr para Jesus. Depois que Pedro, e em seu nome com ele, os seus companheiros, os seus discípulos, confessa que Jesus é o Messias, o que ocupará
todo o seu tempo, o tempo de Jesus, é o da dedicação a eles, aos discípulos, revelando aos poucos o modo concreto do compromisso com ele, do ir com ele, do caminhar com ele. Nesse contexto, nos deparamos com os 3 anúncios da paixão, sintetizados na renúncia a si próprio, o tomar a cruz cada dia e o seguimento de Jesus. Quem é Jesus, então, para que nós possamos renunciar tudo, para que nós possamos tomar a cruz, para que nós possamos ir atrás dele cada dia? Jesus quer fazer assim uma checagem. O que é que o povo está dizendo? Então eles vão dizer que o povo está dizendo que Jesus é João Batista, Elias, ou um dos profetas. Isso é que os discípulos dizem para ele sobre o que o povo está dizendo dele. E que tais afirmações, na verdade, não estão erradas, mas não correspondem plenamente ao significado de sua presença, do que ele é. É Pedro, não é? Quando Jesus pergunta, e vocês que vieram comigo, que estão comigo, que estão presenciando os meus gestos, que estão ouvindo minhas palavras, quem é? O que eu sou? O que eu significo para vocês? Então Pedro vai dizer que Jesus é o Messias. Dizer que Jesus é o Messias é dizer que ele é o Cristo de Deus, o Senhor. Dizer que ele é o ungido de Deus. Olha, dizer, portanto, que Jesus é o Messias é dizer tudo sobre ele. Pedro, na verdade, então, é quem expressa corretamente as esperanças e sentimentos do povo. O Messias, Cristo e Senhor. O messianismo de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, consiste em denunciar toda forma de dominação e opressão. E por isso, ele, Jesus, defrontar-se-á, como de fato aconteceu, com os poderes instalados no templo, que o levarão à morte. Anciãos, sumos sacerdotes, doutores da lei, que compunham o sinédrio. Eles não suportarão o ensinamento dado por Jesus. Jesus, por sua vez, não falseará a sua missão. Ele é o servo de Deus, servo de Javé, aquele que instaurará a justiça do reino no mundo todo. Ele será entregue, julgado, condenado, morto pelos dirigentes do povo, morto pelo sinédrio, mas no terceiro dia será vitorioso. Foi difícil para Pedro e os discípulos compreenderem a postura de Jesus. Pedro tenta desviá-lo e assim se torna Satanás, o adversário do projeto do Pai confiado a Jesus. Pedro está pensando a partir dele, das categorias humanas, dos interesses dele, quem sabe dos demais, como os homens, num messianismo fácil, de privilégios, de honras, de glórias. E Pedro é advertido por Jesus. E ele deve colocar-se no seu lugar. Vá para trás. Quer dizer, vai pegar a fila. Vai lá e vai aprender de novo a refazer o caminho para compreender, não é? Se comprometer com o Messias, que sou eu. O evangelho deste domingo termina com Jesus falando aos discípulos e às multidões. Primeiro, o que ele ensina? O que ele pede? Qual é a exigência? Que é difícil. Renunciar a si mesmo, ou seja, colocar-se com confiança nas mãos do Pai. Ser pobre totalmente entregue à causa do reino. Nada pode disfarçar isto. Nada é absoluto diante desta renúncia, tendo em vista a causa do reino. A causa do reino é absoluta. Tudo deve estar em função dela. 2, tomar a cruz, que significa aceitar a cruz, a perseguição, a morte, por causa do reino, a exemplo de Jesus. E quantos sofrem?
Quantos são perseguidos? Quantos cristãos morrendo por causa da cruz, por causa da sua identidade, por causa da sua firmeza? Lá no começo da igreja, para ser levado à fogueira, para ser jogado às feras, para ser morto, bastava dizer no tribunal, quando era perguntado, quem é você? Eu sou cristão. Era suficiente para morrer. Terceiro, seguir a Jesus, o que acarretará em compreensão e ridicularização por parte de muitos. Mas é preciso ter sempre diante dos olhos a atitude de Jesus. Ele foi até o fim. Humanamente falando, por iniciativa própria, por vontade própria, nós não vamos conseguir. Nós vamos desistir, nós vamos renunciar a Jesus. Por isso é preciso estar abertos à sua graça, à ação do seu Espírito, que sempre falará por nós, nos encorajará sempre, nos tornará sempre prontos para dar testemunho, as razões pelas quais nós cremos nele, cremos em Jesus, e vamos com ele até o fim. Somos servos como Jesus ou somos Satanás? Querendo disfarçar o caminho, querendo às vezes dar um jeitinho, não é? Atrás das facilidades, dos privilégios, construindo muitas vezes a imagem de um Deus, a nossa imagem e semelhança. Ou nós queremos realmente seguir esse Jesus, crucificado e ressuscitado, aprendendo com ele o que realmente significa o amor. Vamos fazer este caminho. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso,